Enquanto todo mundo discute se o preço do Bitcoin vai subir ou cair no dia de amanhã, aqui nós trouxemos uma abordagem muito diferente, orientada a dados, para te mostrar o quanto o Bitcoin vale muito mais do que o preço representa hoje. O Bitcoin hoje já vale mais do que a Visa e Mastercard somadas. Talvez você já tenha visto essa notícia, mas isso é absolutamente verdade. E aqui eu vou trazer alguns dados que pouca gente sabe, e essas empresas não estão competindo com o Bitcoin para ver quem vai pagar o cafezinho. O Bitcoin está concentrado hoje em operações muito maiores por gente, né, que está utilizando de bolso muito grande. Além disso, eu quero te mostrar por dados como o valor do Bitcoin não é somente especulativo, que é o que quase todo mundo fala por aí. É só um instrumento de especulação. E claro que não é. São números públicos, auditáveis e que você pode conferir por você mesmo. Se você acha que isso aí é uma coisa a ver com pagar cafezinho, você vai se surpreender nesse vídeo aqui, então vem comigo. Meu nome é William Trapazon, sou investidor profissional em criptoativos, eu já ganhei milhões de dólares investindo nesse mercado e hoje eu ajudo centenas de pessoas a fazer o mesmo através do trabalho da Target, sem ficar com o dinheiro de ninguém, sem promessa de retornos impossíveis e sem também venda de cursos ou mentorias. Se é uma coisa que você está interessado, já dá uma olhada nos links aqui na descrição, se inscreve no canal, ativa o sininho. Nesse vídeo eu vou te mostrar aqui o valor de verdade que o Bitcoin movimenta, para você ter um parâmetro comparado com essas grandes gigantes, quem que está usando o Bitcoin de verdade e por que que isso importa para a valorização do ativo ao longo do tempo, como ele já vale hoje muito mais também do que o preço está representando. Vamos começar pelos dados, tá? Começando pelo valor de mercado. A Visa tem um valor de mercado hoje de 643 bilhões de dólares. É uma empresa que tem 67 anos de história, é uma empresa que é uma marca global, presença reconhecida em todos os países do mundo, então todo mundo, qualquer país que você for, você vai conseguir usar a Visa, cartão, inclusive aqui no Brasil. A Mastercard também tem décadas de operação, é o segundo lugar em utilização e em valor de mercado também vale um pouquinho menos, cerca de 500 bilhões de dólares. Só que é a segunda maior rede de pagamentos do planeta, então são gigantes aí que competem por transações de pagamento. Naturalmente você deve imaginar que elas transacionam muito mais que o Bitcoin. As duas empresas juntas somam 1,14 trilhões de dólares em valor de mercado. Então isso é o quanto elas valem. Agora olha só o Bitcoin. O Bitcoin hoje vale 1,8 trilhões de dólares. Ou seja, tem 16 anos de existência e vale 60% a mais do que a Visa e a Mastercard somadas. Isso aqui é valor de mercado. E talvez você pense que isso é um exagero, ver o Bitcoin valendo 90 mil dólares, 100 mil dólares ou mais, e pensando, meu Deus, isso aqui vale demais, é uma bolha especulativa. Olha que interessante. Duas das maiores empresas de infraestrutura financeira do mundo, tá? Com décadas de história, com parcerias, com bancos, varejistas, todo mundo utiliza. Ainda valem menos que um ativo que é descentralizado e que foi criado em 2009. Mas agora vem o dado que me surpreendeu e que talvez se surpreenda também. Só que antes de contar esse dado aí, já dá um like no vídeo aí para mostrar para as pessoas que você gostou do conteúdo e para que possa alcançar mais pessoas também. O Bitcoin não só vale mais, ele processa mais transações do que a Visa e a Mastercard. Tá? Isoladamente, ainda não os dois somados, mas eu já vou te mostrar o volume, como é um absurdo. Em 2024, a Visa processou 13 trilhões de dólares. Tá? Então está no final de 2025, todo ano sai um dado novo ali no portal deles, que é um balanço anual, e o balanço anual de 2024 é esse número. Eu tenho acompanhado isso ano a ano e provavelmente vou fazer um fechamento do próximo dado que sair também. Fez um fechamento de 2024 com 13 trilhões de dólares, 13,2. Isso é um crescimento de 7% em relação ao ano anterior, ou seja, a Visa continua crescendo. Agora o Bitcoin em 2024 processou 16,1 trilhões de dólares e um crescimento em relação a 2023 de 13,38%. Ou seja, o Bitcoin processou 22% a mais do que a Visa, o que parece uma loucura, dado que ninguém está utilizando o Bitcoin no dia a dia, ou muito poucas pessoas. A Lamborghini agora permite comprar nos Estados Unidos, a Ferrari já permite há algum tempo, então tem aplicações, você consegue comprar um imóvel com certeza com Bitcoin, mas assim, não é do nosso uso diário. Bom, o volume da Visa é um dado público também, porque é uma empresa pública listada em bolsa de valores, então se você pesquisar aí por Visa e vai encontrar, né, é a mesma imagem que eu estou vendo aqui, que é a imagem mostrando o quanto ela processou em 2024. Agora, os dados do Bitcoin são ainda mais transparentes, porque eles estão registrados dentro, usando a tecnologia do Bitcoin, num livro público de registros aberto que pode ser verificado por todo mundo. E então, o que a gente faz? A gente tem métricas aqui dentro da Target, e essas métricas, uma delas, né, ela contabiliza não só o número de transações que é feito, mas quantas transações são concluídas, para quantas pessoas vão, quantas moedas foram movimentadas, e também a gente calcula, dado que um Bitcoin pode ser movimentado para várias carteiras diferentes, a gente calcula também o volume do Bitcoin já, por outro lado, ele é ainda mais transparente do que a Visa. Porque a Visa é uma empresa que reporta dados, e isso são auditados e alguém revisa. Mas no caso do Bitcoin, esses dados são registrados publicamente de uma maneira criptografada que todo mundo consegue ver todas as transações. Então é plenamente auditável. É diferente dos dados da Visa, né? O auditor tem acesso aos dados, nós não temos.
a maior parte do tempo não no nível de detalhe que um auditor tem. E no caso do Bitcoin, todo mundo pode reauditar esse dado que eu estou falando aqui abertamente. Nós utilizamos uma métrica aqui no nosso tratamento de dados para ter a seguinte noção: dado que um Bitcoin é movimentado para outra pessoa, às vezes ocorrem algumas quebras. Por exemplo, para transferir um Bitcoin, digamos que você tenha um Bitcoin numa carteira e vai transferir metade para outra pessoa. Vai aparecer uma transação de metade e outra transação de metade também sendo enviada. É uma medida de privacidade que foi criada pelo próprio Bitcoin. Então, para evitar isso, o que a gente faz? A gente desconsidera a outra metade que também é enviada, então só considera realmente o que foi efetivamente enviado. Então, é uma métrica ajustada para evitar movimentações corretoras. Ela não vai considerar aqui, por exemplo, trade sendo feito em corretora. Você abre a Binance, Coinbase, não vai entrar, essa métrica não vai contabilizar volume de negociação, que é gigantesco, tá? É muito maior, na verdade, do que é transferido em dólares todos os dias. Estou falando o seguinte: usando a rede do Bitcoin como uma rede de pagamentos para transferir valor em Bitcoin, qual que é o número? Tá? Esse número é 16,1 trilhões de dólares, fechamento do ano passado. Ou seja, a gente não está tratando de dados inflados, que pelo contrário, são dados revisados, ajustados, para que seja um número menor possível e mais próximo da realidade. Agora você deve estar se perguntando aí, né? Mas quem que está utilizando esses valores? Quem está transacionando? É claro que o nome das pessoas são anônimos, né? Já que é uma rede criptografada, você não tem como saber quem está movimentando. Mas tem alguns indícios, como o tamanho das carteiras que movimentam, o volume financeiro transacionado. Você consegue ter uma ideia de perfil de quem movimenta. Então, assim, a gente não está vendo aqui a padaria utilizando Bitcoin, a gente não está vendo o posto de gasolina com QR Code, o supermercado não aceita Bitcoin, o Netflix não cobra em Satoshi, mas aproximadamente 400 mil transações são efetivadas todos os dias e dessas transações, que são 15 milhões de transações completadas em 2024, eu fiz o somatório aqui, aliás, nos últimos 12 meses, o Bitcoin faz mais de 10 vezes menos transações do que a Visa, ou seja, a Visa processa muito mais transações, só que ainda assim, né, o volume processado no Bitcoin é muito maior. Olha que interessante, tá? Porque a característica de quem está usando Bitcoin, quem está investindo em Bitcoin, utilizando Bitcoin, está procurando fazer é diferente do que quem está utilizando a Visa para pagar o cafezinho. Então, na realidade, o Bitcoin tem muitas transações pequenas também, mas a maior parte das transações, quer dizer, uma parte relevante, são colossais, são movimentos de bilhões de dólares, coisa que não vai acontecer no cartão de crédito ou de débito. Tá bom, então quem que está movimentando esse negócio? Tá? O Bitcoin hoje ele é usado por investidores que priorizam 3 coisas. Empresas que estão transferindo capital entre países sem intermediários, tenta fazer isso aí com um dinheiro, né, mandado durante o final de semana, por exemplo. Você não consegue mandar para outro país, é um pepino, demora dias, tem impostos, tem uma série de coisas, de quebras, então isso é um elemento naturalmente sendo utilizado. Você tem fundos posicionados em ativos, então você tem a Strategy, que é uma empresa especializada em comprar Bitcoin, mas você tem lá ETFs agora que também negociam, você tem fundos soberanos, são fundos de países, fundos de investimento dos próprios países comprando, como é o caso dos Estados Unidos, que tende a comprar a partir do ano que vem, mas você já tem fundos de outros países que compram hoje, como é o Salvador, como tem alguns fundos árabes agora comprando, e você tem também fundos de aposentadoria investindo. Então, por isso que os valores são tão significativos, transacionados na rede são tão significativos. Você tem grandes players, né, grandes investimentos sendo feitos nesse segmento, e quando faz uma negociação desse tipo aqui, ela costuma transacionar para proteger o valor. Então você tem tanto a remessa internacional, quanto tem essa característica de compra sendo feita de valores significativos. Nós temos então os governos construindo reservas estratégicas, só que não tem como um banco congelar uma transação dessas. Não tem como bloquear, não tem como confiscar. Então tem uma característica aqui que é desejável no Bitcoin. E fora isso que o valor dele é em dólares, né? Então ele pode ser transacionado em todos os países, convertido em qualquer moeda do mundo. Tem uma série de vantagens de fazer por Bitcoin do que fazer fora do Bitcoin. Quer movimentar 10 milhões de dólares para Londres durante o final de semana? Faça o teste, aí você não vai conseguir muito facilmente, né? Ou de Londres para Hong Kong, o que for. Mas com Bitcoin você faz na hora e chega em minutos. Então tem vantagens muito importantes do ponto de vista de transação. Pelo sistema bancário, se fosse fazer uma transação desse tipo, tá? Demorar 2 a 5 dias úteis, mais um monte de taxas, mais compliance entre os países. Pelo Bitcoin, 10 minutos para ser confirmada a transação, 1 hora no máximo, taxa fixa, sem pagar intermediário. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem feriado bancário, sem horário comercial. Então, assim, as vantagens são extraordinárias. A Visa pode mudar as taxas? Pode. A Mastercard pode surpreender e bloquear uma transação? Pode, provavelmente já aconteceu com você. Os governos podem regular essas processadoras de pagamento, podem criar impostos ou criar atritos? Podem. Mas o Bitcoin tem regras imutáveis que vão funcionar assim para sempre e ninguém consegue mudar elas arbitrariamente. Então isso é fantástico, essa é uma segurança de utilizar esse ativo. Diferença fundamental, né? A Visa e a Mastercard tem um monte de transações pequenas, enquanto o Bitcoin tem menos participantes, menos pessoas usando, mas ainda assim os números são grandes, né? E com uma profundidade colossal
de volume por transação. Agora, olha que interessante. O Bitcoin não está competindo pelo cafezinho. Para isso, cripto tem uma outra resposta que são as stablecoins. Eu vou tratar disso em outro vídeo com mais detalhe. Mas quem está usando hoje é para movimentar capital sério. Isso representa a próxima pergunta que com certeza você tem. Mas, William, se o Bitcoin não é utilizado para cafezinho, para que ele serve, né? Para que ele serve para pagar? 16 trilhões são processados por ano, não são especulação, que é o que quase todo mundo pensa. Tá? De novo, essa métrica aqui, ela exclui especulação. A métrica de especulação é outra e muito maior. Quando alguém fala assim, o Bitcoin é meramente especulativo, ele não tem valor de verdade, ele é só uma moedinha digital, elas não têm noção do que estão falando. E eu quero ancorar para você aqui um exemplo bem significativo, bem fácil de entender, tá? Claro que eu podia aqui ficar falando, é imutável, tem escassez, essas propriedades todas que eu já mencionei um tempão, tem várias outras propriedades, tá? Mas tem uma coisa muito interessante, que tende a fazer você entender claramente o valor desse negócio. O Bitcoin tem valor especulativo, mas não apenas especulativo. Especulação você pode fazer com soja, com milho, com petróleo, com qualquer coisa, né? Com casa. Dá para especular com tudo. Acontece que, olha que interessante, se você, por exemplo, pegar como parâmetro esses 16 trilhões e dividir pelo número de moedas que realmente foram movimentadas nesse período, você consegue ter um valor por moeda. Existem mais de 19 milhões de Bitcoins em existência, mas eles não são movimentados. A maior parte disso não é movimentada há muitos anos. Ela fica paradinha lá, as pessoas compram para guardar, para proteger seu valor do confisco, da destruição de valor das moedas, uma série de coisas. Agora, pega assim, 16 trilhões, 16,1 trilhões, e divide pelo número de moedas que foi negociado nesse último ano, a gente está falando aqui de 2 milhões de dólares de valor para cada moeda. Utilizando uma métrica simples, tá? Isso aqui quer dizer que é verdade, que o Bitcoin já vale 2 milhões? Talvez, tá? Na verdade, esse é um parâmetro. Então, a gente não chega em quanto vale o Bitcoin dessa maneira apenas. Mas quando a gente tem uma sequência de parâmetros desse tipo, e todas elas apontam para 1 milhão de dólares, mais 1 milhão de dólares, você consegue ter uma noção bem interessante do quanto isso aqui tem de valor. E definitivamente dá para ver que por essas métricas que a gente calcula aqui, o Bitcoin já vale muito mais do que o preço de tela representa hoje. Então existem várias maneiras de medir o valor do Bitcoin, além do preço da tela, que é o que já representa. Mesmo assim, pelo preço da tela, que a gente entende que está subestimado, hoje o Bitcoin já vale 1,8 trilhões de dólares. Então já é um valor significativo, né? Já é um valor muito grande. É difícil já de comprar um Bitcoin, não é todo mundo que consegue. E vai ser cada vez mais difícil, né? Porque o preço tende a continuar subindo, porque o valor não para de subir. As transações não param de aumentar. Os valores investidos não param de aumentar. Então tudo que a gente chama de fundamento segue se aprimorando ao longo do tempo. E entender esse negócio aqui é exatamente o que a gente faz dentro da Target. Essa infraestrutura que está sendo construída, com o volume crescendo e outras coisas, né, que estão fazendo o mercado crescer, ainda não estão precificadas, elas ainda não estão no preço. A pergunta não é mais se o Bitcoin realmente vai ser usado para fazer pagamento. Tá? Eu acho que isso é uma pergunta irrelevante para o momento atual, tá? Porque isso não é o objetivo do Bitcoin. A pergunta é se o capital institucional que está migrando para o Bitcoin, quão rápido ele vai migrar nos próximos anos. Tá? Isso está em andamento. Esse ano foi recorde de volume financeiro comprado no Bitcoin, recorde histórico, mesmo com o preço não subindo. Tá? Está quase terminando o ano ainda e o preço do Bitcoin está abaixo de quando começou o ano. Nesse ano, foi o recorde de acumulação de grandes investidores e recorde de dinheiro comprado no Bitcoin também. Tá? Então, o que é importante entender? O perfil de quem está alocando capital está alocando não pensando em especular, tá? Mas olhando para um horizonte um pouquinho maior de tempo. Esses caras não vão vender amanhã se o Bitcoin cair, não venderam, pelo contrário, estão comprando cada vez mais com a queda. Então compartilha esse vídeo com quem acha que Bitcoin é só especulação, que acha que não tem valor nenhum. Só por essa métrica aqui já dá para ver claramente que tem. Eu não vou entregar o ouro aqui, como a gente faz todos os cálculos, né? Mas isso aqui é naturalmente um parâmetro que você já consegue ver que isso tem valor e não tem o que falar. E se você quiser ajuda profissional para investir em Bitcoin e outros criptoativos, já dá uma olhada nos links aqui na descrição, que é exatamente esse o nosso papel aqui.